Vamos analisar o ciclismo do triatleta amador Diogo Vilarinho. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de entrar no tema do vídeo, é válido lembrar que temos nosso clube de membros do canal. É isso mesmo, apertando aqui em Seja Membro, você vai estar contribuindo com o canal, contribuindo com os atletas profissionais. Parte do valor é destinado para os atletas profissionais. Vai estar contribuindo com a gente continuar produzindo conteúdo. Vai entrar no nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, falar de atualidades do Tri, muita onda. Então, outros benefícios como sorteios e tudo mais. Então, quer conferir tudo isso? Aperta aqui em Seja Membro. Vamos lá, galera, como eu falei no começo, a gente vai analisar hoje o ciclismo do triatleta amador Diogo Vilarinho, especificamente no Ironman 70.3 Aracaju. E por que o Diogo, né? Você deve estar se perguntando. E é o seguinte, eu sempre falo para vocês que quando vocês verem algum atleta fez uma prova e posta aquela telinha do Training Peaks, para vocês me marcarem, né? Que às vezes tem um dado bacana para a gente analisar, tanto que a gente já fez análise aqui do Felipe Santos, do Santiago, de atletas de fora por aí, e eu acho legal para a gente entender mais o que está ali naquela tela, né? E foi o que aconteceu no caso do Diogo, me marcaram aqui, vou até mostrar para vocês aqui a tela. Esse aqui foi o post do Diogo, né? Uma fotinha bonitinha, aqui os dados do ciclismo, aqui videozinho e mais foto, tá? Aí quem me marcou, que aqui não dá pra ver os comentários, espera aí. Pronto, agora dá pra ver os comentários. Aqui o Marcos Sarataki me marcou, o canal Amador faz um vídeo avaliando esse pedal. Aí eu botei aqui, opa, boa, hein? Valeu, mano, o Diogo é fera e o Diogo deu uma risadinha aí, hahaha. Eu achei interessante pro do Diogo porque ele é um triatleta amador, né? Ele foi profissional na maratona aquática, mas começou há pouco tempo no triatlo, né? Então é bem diferente do que a gente analisou, por exemplo, do Santiago, que já foi atleta profissional a vida inteira e fez um pedal também, você já analisou dele de Rio de Janeiro, se não me engano, já analisou do Felipe Santos, que também foi profissional, e os dados dele são muito, às vezes, muito redondinhos, assim, né? Então, legal ver de um atleta que começou há pouco tempo no triatlo, apesar de já ser um grande atleta, já ter resultados aí expressivos, o Diogo Vilarinho. E é impressionante, inclusive, a gente ver a evolução do Diogo em tão pouco tempo de esporte, né? É um cara que realmente tem talento para esporte de endurance. Parece que se tu der qualquer esporte de endurance para ele vai bem, né? Bota ele para remar ali, o cara vai bem. Natação, foi atleta profissional de maratona aquática, bota ele para pedalar, bota ele para correr, o cara já tem resultados muito bons para quem começou, acho que esse ano que ele voltou, né, pro triatlo, aí fazendo 70.3 e tal. Então, é realmente impressionante. Lembrando que a ideia aqui não é dizer se o certo ou errado, não é desmerecer ninguém ou falar mal ou alguma coisa assim. Quem sou eu, inclusive, para dizer que ele errou alguma coisa, né, gente? A ideia é simplesmente analisar dados, explicar o que esses dados significam, beleza, galera? Sem treta, tá? Então bora lá, começar a análise do ciclismo no Ironman 70.3 Aracaju, do Diogo Vilarinho. Então tá aqui, galera, esses foram os dados que ele postou. Duração de prova 2 horas, fez os quase 90 km em 2 horas 9h25. Aqui o percurso deu um pouco menor pelo que ele falou. E aqui o TSS que a gente vai explicar depois, tá? É bom a gente ir por partes até o desenvolvimento, porque o TSS usa outras métricas que a gente vai analisar nesse passo a passo. Então bora começar aqui, gente, pelo trabalho. O trabalho realizado pelo Diogo Vilarinho. Para quem não lembra, o trabalho é uma grandeza na física que mede transferência de energia, tá? Você lembra a fórmula do trabalho? O trabalho é força vezes a distância. Força em Newton, distância em metros, tá? Então a gente tem um trabalho realizado no ciclismo, que no caso aqui foi 1.803 kJ. Se eu quiser transformar isso para caloria, como é que eu faço, gente? Vocês lembram? Para transformar isso para quilocaloria, pegar a calculadora aqui, ó. Você vai pegar, dá para ver, né? Você vai pegar os 1.803 e dividir por 4,184 é igual a 430 calorias. Então esse trabalho de 1.000, que é uma caloria, é uma medida que a gente consegue visualizar melhor, eu acho, sabe? Então esse trabalho de 1.803 kJ a gente pode transformar em 430 quilocalorias. E essas 430 calorias é o que ele gastou, é o que o corpo dele gastou para fazer esse pedal de 2 horas? Não, gente, a gente já explicou isso várias vezes nas outras análises, vai dar uma olhada lá, tá? Que a gente já explicou isso várias vezes. O nosso corpo não é tão eficiente assim fez um trabalho de 430 calorias, então meu corpo gastou 430 calorias. Não é assim que funciona, porque o nosso corpo, como eu já falei, é um chevette velho. O que a gente consome, a gente
o que efetivamente vira energia é em torno ali de 20 a 30% mais ou menos, tá? Sendo bem otimista, 30%. Então, bora botar, normalmente eu vejo essas plataformas de tecnologia usam entre 0,22 e 0,25. Se a gente dividir por 0,25, vai dar 1.700 calorias. É uma média, nessa média assim, que o Diogo deve ter gastado para fazer essas 2 horas de pedal, entre talvez 1.600 a 1.800, depende da eficiência aí do corpo dele, beleza, galera? Só para terem uma noção. Passado o trabalho, galera, nós temos a famosa NP, que você já deve conhecer bastante. NP é a Normalized Power, a potência normalizada, que ela mede o custo real da atividade, o custo metabólico real da tua atividade. O pessoal costuma dizer que a potência média é o que te move e a NP, a potência normalizada, é o que o teu corpo sente. O que isso quer dizer? É tipo quando tu faz um treino de tiro, sabe? Tu corre, para, e no final dá lá um pace de 5,30, um pace médio. Tu acha que é a mesma coisa fazer esse treino de tiro e correr ao mesmo tempo no pace de 5,30? O treino de tiro é muito mais desgastante. Então, a potência normalizada, ela dá uma potência, meio que dá uma potência média de acordo com o que o teu corpo efetivamente sentiu, considerando essas variações de potência durante a prova. No texto, inclusive, gente, que ele postou, ele fala que teve umas variações de velocidade, que algumas vezes o Santiago atacou e tal. Então, isso acaba variando, fazendo aumentar a tua potência normalizada. Não tem aqui, gente, a potência média dele que ele cortou aqui para fazer a postagem, que a potência média fica um pouco mais para baixo. Mas tem como a gente descobrir, tá? Não se preocupe que tem como a gente descobrir quanto foi a potência média para saber a diferença da NP para potência média. Continuando então, galera, nós temos o IF, o Intensity Factor, o fator de intensidade. Vamos lá. O fator de intensidade, gente, basicamente ele diz a porcentagem que tu pedalou, no caso aqui do ciclismo, né? Com base no teu limiar 2. Vamos lá. Para o Training Peaks, gente, ele usa, aqui são as zonas, tá? Zonas metabólicas que efetivamente o nosso corpo possui. Tem o limiar 1, que é essa linha aqui e divide essa zona 1 dessa zona 2. E tem o limiar 2, que é essa aqui, tá? O VO2 máximo pode ser que esteja por aqui. E aqui a gente está mais anaeróbio, tá? Então, aqui é o 100%, tá? Para o Training Peaks não é o VO2 máximo o 100%, é o limiar 2. Então, o 100% é o que tu consegue sustentar ali entre 40 minutos e 1 hora, tá? Aqui é o teu 100%. No caso do Diogo, ele pedalou a 90%, tá? Então, 100% é o que tu consegue ficar por 1 hora, digamos assim, e 90% tu sustenta por mais de 1 hora, obviamente, que é menor. Então ele pedalou mais ou menos por aqui. Deu para entender, galera? Nesse ponto aqui é onde tu tem o teu máximo estado estável, tá? Aqui, na verdade, nesse ponto já começa o desequilíbrio. Porque assim, ó, aqui, gente, tô em repouso, tô parado, lactato tá estável ali, 1 milimol, 1,2 milimol. Quando eu começo a fazer uma atividade bem leve, aqui nessa zona 1, peraí que tem um negócio me atrapalhando aqui. Se eu começo aqui numa atividade bem leve, trotinho michuruca, respirando só pelo nariz, o meu lactato não acumula e fica estável, tá? Ele não acumula e fica estável. Então aqui, pode ser que aqui fique 1,2, quando eu começo a fazer um trotinho leve, continue 1,2, pode ser que vá para 1,1, pode ser que vá 1,3, ele não acumula, ele não vai aumentando, mesmo que a atividade vá aumentando a duração. Do contrário, quando eu passo esse ponto aqui, ele começa a acumular, mas ele fica estável. Então, se imagina que aqui eu estou no pace 4 e meu lactato foi para 2,5 milimol, se eu continuar nessa intensidade, ele vai ficar 2,5 milimol, ele está estável, tá? Ele está estável. Só que qual é o problema? Tem um ponto aqui que ele para de ficar estável. Então imagina que no pace de 3,30 aqui, aqui no vermelho, tá? Por mais que eu mantenha o pace de 3,30, no vermelho, o meu lactato vai acumular. Presta atenção, na mesma intensidade. Quando eu chego no vermelho, mesma intensidade, o lactato acumula e ele não fica estável. Ele começa a aumentar mesmo eu mantendo a mesma intensidade, entende? Então essa é a diferença das 3 zonas com relação ao lactato. Tem um ponto que eu consigo ficar no meu máximo estado estável, que o lactato fica lá estável e eu consigo sustentar essa tarefa por 1 hora. Então esse seria para o Training Peaks, esse é o 100%. Então já consegue ter uma noção de que se aqui é o meu 100% e eu sustento por 1 hora, se o Diogo vai pedalar 90 km ali mais ou menos em 2 horas e pouco, é provável que ele vai fazer
mais que o 100% ou menos que o 100%? Obviamente menos que o 100%. No caso do Diogo, ele foi a 90%, que simboliza um IF de 0,90. Inclusive, dá pra gente saber aqui o 100% do Diogo, né? Porque, ó, se eu tenho 251 é 90%, X é 100%. Regra de 3 básica aí que vocês já aprenderam. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui 251 vezes 100 dividido por 90... dá o 100% dele é 278, beleza? E aqui que fica interessante, por isso que eu quis trazer esse caso do Diogo, gente, porque aqui fica muito legal, olha só. Ele pedalou a um IF de 0,90, para vocês terem uma noção, um atleta profissional, atleta assim, de nível top, o cara pedala, faz um 70,3 com IF de 0,80 até 0,89, atleta de alto nível, tá? Então o Diogo, ele pedalou aqui a 0,90. Então, o que veio na minha cabeça quando eu vi que ele pedalou a 0,90 de F? O que eu pensei? LOL, o que vocês imaginam? Será que ele correu? Porque 0,90 é alto, gente. Se ele conseguiu correr com um IF de 0,90, o cara realmente é muito bom, tem um talento excepcional, porque para esporte de endurance, né? Mas eu vi aqui na declaração dele que ele não teve um dia bom na corrida, infelizmente, até porque ele pedalou ali com o Santiago, né? Então teve que manter esse F mais alto, e não tô dizendo que foi por isso que ele quebrou, tá? A gente vai analisar mais essa questão, mas a questão não é fazer um IF de 0,90, não é isolar isso. Um IF de 0,90 é muito bom, mas tu tem que conseguir correr depois de fazer um IF de 0,90. E é essa que é a diferença de um atleta profissional. O atleta profissional, ele dura mais em uma intensidade mais alta. Essa que é a parada. Por exemplo, o Santiago, se eu não me engano, ele fez em Aracaju. Eu tenho aqui no celular, gente, deixa eu pegar aqui. Eu acho que ele fez 0,84. Deixa eu pegar aqui. Isso, Santiago fez 0,82. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Santiago... não dá pra ver, mas eu tô vendo aqui. Vou botar na tela, ó, obviamente, botar aqui no cantinho. Santiago fez com IF de 0,82, fez mais leve. Santiago é um cara muito eficiente, né, gente, na bike. Ele consegue produzir muito. É um cara muito aerodinâmico, né, já tem muita experiência aí com ciclismo. Vou só tomar uma água aqui. Mas voltando aqui pro Diogo. Quando eu falo, gente, que tem que correr bem, é correr bem de acordo com as tuas capacidades. Por exemplo, eu já vi, se eu não me engano, o Diogo já correu meia maratona andou 70,3 para 1h30. Então, se ele corresse aí nessa faixa, meio que é calor lá em Aracaju, né? Tinha que levar em consideração também. Mas se ele corresse nessa faixa aí, 1h35, talvez, depois de pedalar para 0,90, aí realmente seria muito bom. E ele falou que teve cãibra na corrida, que realmente foi uma corrida dura para ele, sofreu bastante. Pode ter forçado muito no pedal, se me pedisse assim, para analisar o que pode ter acontecido. Pode ter forçado muito no pedal, realmente, 0,90, porque estava tentando acompanhar o Santiago, né, gente? Então, realmente, não é para ninguém aqui, é uma tarefa muito fácil, né? Então, realmente arriscou e foi para 1,90, que, cara, pode ter sido isso. A gente vai analisar os outros dados também para levar tudo isso em consideração, mas, claro, pode ter sido questão de sal, hidratação, alimentação, o calor, que ele pode não ser muito adaptado também. Não dá para isolar uma coisa só e dizer que ele quebrou por causa disso, né? Mas com certeza eu levaria isso em consideração. Eu não sei como ele costuma usar o IF nas outras provas, mas é uma coisa que eu veria, porque às vezes, gente, ele fez um pedal realmente muito bom, mas a questão é, até que ponto vale a pena eu forçar demais no pedal e perder muito na corrida, sabe? Será que se ele metesse aqui um 0,85, pedalasse aqui 2h15 talvez, e corresse 1h30, né? Ele ia perder 6 no pedal, ia ganhar 12 minutos na corrida, 14 minutos na corrida, então entende? Ia aumentar um pouco no pedal, mas ia ganhar muito na corrida. Então esse balanço a gente tem que fazer na hora no triatlo. É por isso que o triatlo é realmente uma tarefa complicada, né? Não é tão simples quanto parece. Então tem que levar em consideração o IF, sim, gente, pra gente ver, ainda mais que o Diogo é um atleta amador. Seguindo então, gente, vamos para o TSS, o Train Stress Score. Basicamente ele diz o quão dura foi uma atividade. Aqui ele já, como a gente falou, o IF leva em consideração a intensidade e o TSS já leva em consideração a duração e a intensidade. Então ele mede o que a gente chama de carga de treino especificamente, né? E aqui até um ponto interessante para a gente discutir, por exemplo, como a gente falou, a principal diferença entre o IF e o TSS. Se aqui 0,90 é uma atividade dura, né? A gente já consegue perceber. Mas se eu te perguntar assim, um IF de 0,60 ou 0,50
Pode ser uma atividade dura, pode ser difícil fazer um IF de 0,60 em algum momento assim? O que vocês acham? Pode, gente. Pode ser muito duro um IF de 0,60 se tu fizer um IF de 0,60 por 4 ou 5 horas. Tenta ficar 4 ou 5 horas pedalando a 0,60, tu vai 6 horas, tu vai ficar destruído. Eu acho que o pessoal daquela ciclismo dos Estados Unidos, Race Across America, o IF deles é tipo 0,58. Mas o cara faz tipo 8 horas de pedal todo dia, sei lá, 12, 15 horas de pedal todo dia. Então é muito duro com o IF baixo. Por isso que o TSS complementa o IF, sabe? O TSS ele mede realmente a carga de treino, levando em consideração a duração. E aí a gente consegue ver esse tipo de situação, tipo, o que é mais difícil? 1 hora a 100% ou 3 horas a 60%? Então a gente consegue ver o que é mais duro, o que pesa mais do nosso corpo, né? Uma das dificuldades na educação física no geral é a gente medir carga de treino. Então, pra gente que estuda esporte de endurance, o TSS realmente é de grande ajuda. E eu vou botar aqui na tela, a gente tem uma fórmula que o TrainingPeaks usa para medir o TSS, uma fórmula bem completa. Vou botar aí na tela para vocês. Basicamente, TSS é igual, parênteses aí, os segundos da atividade vezes a NP vezes o IF da atividade. Tudo isso é da atividade. Depois a gente vai pro atleta, tá? Dividido pelo FTP do atleta vezes 3.600, que são os segundos. Então, tudo isso vezes 100. Então, uma fórmula um pouco mais complicada, mas tem uma fórmula de bar aqui que a gente pode te ajudar para ficar mais fácil, que até você pode usar nos seus treinos, mesmo que você não use o TrainingPeaks. Vou pegar aqui a calculadora. Eu tenho certeza que você já sabe essa fórmula de qual, que eu já repeti aqui 1 milhão de vezes. Qual é a fórmula do TSS para a gente descobrir aí o TSS da atividade? IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas. IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas. Bora botar aqui então do Diogo. A gente vê se vai bater com o TSS dele. Se não bater, eu vou passar vergonha aqui com vocês, mas é normal. Vamos lá. IF dele, 0,90 vezes 0,90. O IF ao quadrado vezes 100 vezes... Opa! Vezes o número de horas, que foi 2 horas e 9 minutos, é mais ou menos 2 horas e 15 horas, tá? Tem que transformar tudo para hora. Então, 2,15, bora ver quanto vai dar. Ah, é, 174,15, deu quase a mesma coisa lá. Então, dá próximo, tá? Dá pra ver que dá próximo aí usando a nossa fórmula de bar. Bem mais simples, dá um resultado muito aproximado. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí na questão do TSS do Diogo, deixa aqui nos comentários. Continuando, vamos aqui para o VI, para o Variability Index, um índice de variabilidade que a gente já falou várias vezes aqui também, gente, porque pra gente que faz provas de triatlon é muito importante, gente, muito importante, principalmente para provas longas, tá? Provas longas, 70.3, Ironman, isso aqui é muito importante, porque o que mede o VI? Ele mede se uma atividade é mais ritmada ou ela é mais variada, tá? Tipo, por exemplo, mountain bike é uma atividade variada, sprint triatlon é uma atividade variada, tá? Então, pra gente que faz 70.3 ou Ironman, o ritmo é muito importante, manter o mesmo ritmo ali, uma atividade cadenciada, ou contra-relógio, quem faz prova de contra-relógio, que tem que ser mais econômico possível, é uma atividade mais ritmada. Então, quanto mais perto de 1 tiver, mais ritmada a atividade, quanto mais longe do 1, menos ritmada é a atividade, mais variações ela tem, beleza? Então, no caso do Diogo, é interessante que fique mais perto de 1, tá, gente? Quanto mais perto de 1, menos é o desperdício energético. Como é calculado o VI? O VI é calculado pela NP dividido pela potência média. Só que, como eu falei, a gente não tem a potência média do Diogo aqui, mas a gente tem o VI. Então, se o VI é igual a NP dividido pela potência média, se eu passar a potência média... Quem lembra de matemática? Aula de matemática. Passa a potência média multiplicando, volta o VI dividindo. Então, para eu saber a potência média do Diogo, é só eu pegar, calculadora, o 251 e dividir pelo VI, que aí eu vou ter a potência média do Diogo. Olha que matemática é uma coisa linda, gente. Isso aqui é para estudar de joelho. Meu Deus do céu, olha que coisa linda. Então, a potência média do Diogo que apareceu no Garmin dele lá foi 232 e o NP 251. Então, percebe que teve uma variação da NP para potência média. Teve uma variação, como ele falou, ele teve que perseguir ali o Santiago, teve ataque e tudo mais. Então, deu um VI de 1.08. Qual é o número mágico do VI que vocês já sabem? Até 1.05
até um ponto pro triatlon, tá? Até 1,05 é uma atividade legal, constante, conseguiu se manter bem. A dele deu um pouco a mais por essa questão da variação que a gente falou. Então, teve uma variação aí de ritmo de prova que se coaduna com essa variação do VI. Ele acabou desperdiçando um pouco de energia ali para caçar o Santiago, tá? E muitas vezes, gente, isso é até normal, né? Quem tá na frente ali disputando a primeira colocação, às vezes arrisca mais, tem ataque, rola, não é igual quem sai um pouco mais atrás ali faz a própria prova sozinho. Às vezes quem tá ali na frente, no grupo, né, respeitando a distância do vácuo, o cara às vezes quer ficar no grupo, então acaba rolando ali na frente esse tipo de variação, né? Que às vezes quem quer ganhar tem que arriscar também, né? Então, VI, deu para entender, galera? O índice de variabilidade, quanto mais perto de 1, mais econômico você está sendo, mais ritmado você está sendo, beleza? Agora vamos aqui para o fator de eficiência, gente. Fator de eficiência, o Efficiency Factor. Fator de eficiência, eu diria que é o fator de eficiência aeróbia, tá? Porque a gente não usa ele em altas intensidades. Vamos lá, isso aqui é uma coisa linda, gente. Vamos lá. Imagina que no ciclismo aqui, a gente tem um dado, como é que eu posso falar, meu Deus? Um dado de input e output. Input é o que acontece no meu corpo, output é o que ele está gerando para fora. Por exemplo, potência é um dado de output, frequência cardíaca, percepção de esforço é um dado de input. Então, o EF, ele faz esse balanceamento entre o output e o input. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho frequência cardíaca e gero um output X, tá? Eu tenho aqui um dado. Se eu tenho o mesmo input e gera agora 2x, gera mais output com o mesmo input, quer dizer que eu estou mais eficiente. Deu para entender? Ficou confuso, gente? Por exemplo, a mesma frequência cardíaca, uma potência. Peraí, bater aqui. Se com a mesma frequência cardíaca, depois de um mês, eu gero mais potência com a mesma frequência cardíaca, quer dizer que eu estou mais eficiente. Por isso, fator de eficiência, tá? Acho que agora ficou mais claro. Então, vamos lá. No caso do Efficiency Factor, ele mede a NP dividido pela frequência cardíaca média, no caso que a gente não tem aqui também a frequência do Diogo, mas a gente pode descobrir do mesmo jeito, porque ó, se o EF é a NP dividido pela frequência cardíaca, de novo, frequência cardíaca passa multiplicando, o EF passa dividindo, então 251 dividido por 1,60 é igual à frequência cardíaca do Diogo, que a gente vai saber que foi 156. Acredito que seja, tá? Ou perto disso, 156 a frequência cardíaca do Diogo durante essa atividade. Aí, como saber se ele ficou mais eficiente ou menos eficiente? Imagina que ano que vem ele vai fazer Aracaju de novo e no ciclismo ele mantém a mesma 156 de frequência cardíaca, mesma coisa, só que ao invés de 251, ele gerou 275 NP. Então ficou mais eficiente. Mesma frequência cardíaca, mesmo input, mais output, mais potência. Beleza? O EF é muito bom para isso. É bom para te usar mais em treino, sabe, gente? Porque em treino a gente tem um ambiente mais controlado. Às vezes a natação na prova foi mais difícil, às vezes tem mais vento no pedal. E é um dado complicado porque a gente não é robô, infelizmente, né? Às vezes a gente toma mais café, a frequência cardíaca já muda. Tu tá mais cansado, a frequência cardíaca já muda. Mas o ideal é a gente pegar sempre, por exemplo, eu faço de uma forma, eu replicar daqui 2 meses a mesma forma que eu apliquei aqui para aplicar de novo para saber se eu estou melhorando, deu para entender? O ideal é que sejam as mesmas condições sempre para saber se a gente está melhorando. Então é um dado mais útil para a gente usar nos treinos do que fazer uma análise em uma prova. Indo agora aqui para mais um dado, galera, vamos para o PWHR, também chamado de decoupling, ou então também chamado de dissociação em português, né? Qual é a parada? Ele mostra aqui a tua aptidão aeróbia para determinada duração, digamos assim. Por exemplo, o Diogo pedalou aqui 2 horas e 9. À medida que tu vai pedalando, tu vai fadigando, certo? Então, tu começa a cansar e o que acontece com o teu corpo? A tua FC, ela pode ficar... Vamos dizer que a tua FC ali do Diogo ficou estável, e a potência dele pode cair, certo? Pode estar caindo. Ou então ele pode estar mantendo ali a mesma potência que o treinador mandou ele ficar numa potência. Ele está mantendo a potência, mas a frequência cardíaca dele está subindo, está subindo, está subindo. Então, é isso que o PWHR ele mostra. Como a gente já viu, o que é
NP, o que é potência com frequência cardíaca? É o EF. Então, o PWHR, ele mede o EF da primeira metade com o EF da segunda metade da tua prova e vê o que aumentou, o que diminuiu. Porque imagina, qual seria o pior dos mundos? A tua frequência cardíaca aumentar e a tua potência cair. É porque tá ruim o negócio, né? O melhor dos mundos é ficar os dois estáveis ali. Mas a gente não é, como eu falei, a gente não é robô. Às vezes tu tá na frequência cardíaca, às vezes tu cansa e a potência começa a cair, ou tu tenta manter a potência e a frequência começa a subir. Então tudo isso é levado em consideração no PWHR. E o dado mágico do PWHR, que é, que eu sei que vocês lembram, vocês não vão me decepcionar. Qual é o número mágico do PWHR, gente? 5%, 5% seria o número mágico do Diogo, deu 14, então teve uma variação, alguma coisa aconteceu aí nessa linha dele do PWHR, do EF, levando em consideração potência e frequência cardíaca. E tudo isso a gente pode levar em consideração para ver por que a corrida dele não foi tão boa, tá, gente? Por exemplo, a gente vê aqui IF alto, um índice de variabilidade alto, né? O PWHR alto, claro, não dá para dizer que foi só isso. A gente tem que ver, será que ele comeu bem na noite anterior? Será que ele dormiu bem? Será que ele não brigou com a mulher ali, se estressou? Será que... o CTL, claro, gente, que vê outros dados do TrainingPeaks, CTL, Chronic Training Load, o TSB, será que estava legal? Será que ele fez um bom polimento? Então tem que englobar o todo para a gente conseguir analisar. Mas com certeza, se eu fosse treinador do Diogo, eu ia analisar isso aqui. Pô, Diogão, bora, amassou demais nesse ciclismo aí. Talvez por isso não tenha corrido bem. Então, analisar todos os fatores para ver o que pode melhorar, né? Fala, galera, eu vim aqui do futuro falar com vocês que eu tava editando o vídeo aqui, eu gravei o vídeo no domingo e o vídeo vai pro ar agora na segunda, né? O que acontece? Eu não queria mandar mensagem pro Diogo no domingo, né? Pra não atrapalhar a vida dele lá. E na segunda, quando eu tava editando o vídeo aqui, eu mandei uma mensagem pra ele falando que ia sair o vídeo, né? Até para quando mandarem para ele lá e não se assustar. E ele falou que deu alguns problemas ali, uns perrengues na hora de salvar os dados. O FTP dele falou que está desatualizado. Então, digamos assim, que os dados aqui não são fidedignos, né? Porque teve alguns problemas ali. Mas, enfim, no geral, eu até falei com ele, pô, será que eu apago o vídeo? Será que ele falou, não, cara, pode ir desse jeito mesmo. Então, acho que foi bom pra gente ver uma forma diferente, né? Um ciclismo diferente do que a gente vinha fazendo as análises aqui. Acho que foi válido. Me diz aí se vocês gostaram ou não gostaram. Mas é isso. Agradecer o Diogão por ter falado com a gente, ter esclarecido aí a situação. E é isso, gente. Acho que valeu a experiência. E vamos pra cima, continue aí o vídeo. Então, galera, esse foi o pedal do Diogo Vilarinho no 70.3 Aracaju, mastigado aqui pra vocês. Querem mais análises como essas, galera? Me diz aí nos comentários e me marque também quando vocês verem alguém postando os dados do ciclismo, né? A gente vê se tiver algum ponto interessante, como teve nesse do Diogo, e teve vários pontos aí diferentes do que a gente tá acostumado a analisar aqui. Eu vi se for interessante, a gente pode fazer um vídeo aqui também, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E quando for deixar esse comentário, também não esqueça de usar a hashtag #ValeuDiogo, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar o lindo coração no seu comentário. Lembrando que se você precisar de roupas para os seus treinos e provas, dá uma olhada lá no site da galera. O link tá aqui na descrição. E com o cupom o Amador, você tem 10% de desconto nas suas compras. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade aí. Valeu!